Ok. Importante dizer, eu não falei lá esqueci de comentar, também na parte das unidades de conservação, que o projeto teve uma participação imprescindível do professor Rodrigo Nóbrega, da UFMG, da Geociências, tá? Então, assim, todo o conhecimento, eles têm um laboratório muito legal lá, que o nome se chama TREM, Transportation, barará, não sei qual é, não me lembro o nome, mas a abreviação é TREM. E eles foram parte integrante do projeto, tanto das unidades de conservação quanto esses daqui. Tá? E as análises ficaram extremamente interessantes. Bom, esse projeto, aqui eu não vou entrar em números, também não vou aqui. Vamos lá para o objetivo. Olha só. Os objetivos foram modelar as áreas potenciais de atropelamento de 15 espécies da fauna silvestre. Eu vou mostrar depois as espécies, mas é muito parecido com a que eu mostrei agora para as concessões. Aqui é interessante, talvez alguns de vocês tenham bagagem na área de modelagem de distribuição potencial. É quase a mesma coisa que a gente fez aqui, só que nós utilizamos dados de atropelamento. Então, vejam, como é que isso se diferencia? Nós podemos ter uma espécie que, se você fizer um modelo de distribuição potencial, ela vai aparecer em alguns lugares. Só que ela não morre em todos os lugares que ela vive. Existem particularidades ambientais que induzem determinadas espécies a morrerem. E é isso que nós buscamos. Então, nós trabalhamos com modelos de distribuição, inclusive usando o Maxent, da mesma forma como as pessoas fazem, só que o nosso foco era em áreas potenciais de atropelamento, correlacionando variáveis ambientais. Relacionar diferentes características de rodovias com áreas de concentração de atropelamento. Aqui, nós tentamos identificar como é que diferentes nuances, isso se discute muito, né? Rodovia pavimentada e não pavimentada, se é curva ou se é reta, se é subida ou se é descida, se é talude ou se é um corte, qual o volume de tráfego que você tem. Existe alguma variável que favorece isso, que induz o atropelamento? Quais são elas? É isso que a gente fez nesse segmento. Estabelecer um modelo que una as duas coisas. Esse daqui foi, para mim, o ponto-chave desse projeto. Pensem da seguinte forma. Eu pego análise... A maior parte dos projetos que trabalham com esse tipo de coisa faz o quê? Ele analisa o lado biológico do processo. Então, imaginem que você pega duas áreas diferentes, quer dizer, duas áreas distintas geograficamente, e as duas dão altíssima probabilidade de atropelamento, ambientalmente. Ela tem água, ela tem fragmento, ela tem uma série de coisas que, para uma determinada espécie, por exemplo, a anta, indica que ali tem alta probabilidade de atropelamento. Mas uma é numa estrada de alto impacto, pavimentada, com fluxo muito grande de carro, e a outra é numa estrada de terra. Vocês percebem o quanto que, apesar de biologicamente, ecologicamente, as duas parecerem iguais, elas são completamente diferentes em termos de probabilidade de efeito. E foi isso que nós fizemos. Nós unimos essas duas frentes. Então, primeiro analisamos uma, depois analisamos a outra, e aí unimos esse negócio. Tá certo? Esse foi o grande pulo que a gente conseguiu trabalhar. Tá? E, obviamente, buscar as relações desse modelo com áreas de hotspot. Porque, vejam só, se eu quero prever as áreas críticas, eu preciso ter confiança de que ela está me indicando
áreas de hotspot. Então, e é isso que a gente fez nessa última parte. Vejo que encontrei. Minha Siri ligou sozinha aqui. Então, vamos lá. Vejam, essas foram as principais espécies que, em comum acordo com o Ministério Público, a gente trabalhou. Em alguns casos, a gente chama de 15 espécies, mas vejam aqui, ó, a espécie 9 juntou essas 3 espécies. A espécie 10 juntou essas 4 espécies. Por quê? Apesar da gente saber que juntar espécies é sempre um problema, não tinha dado suficiente. E aí a gente optou por unir grupos funcionais, tá? Espécies relativamente próximas. Óbvio que tudo isso pode ser esmiuçado quando você tem informação para tratar elas individualmente. Nem sempre isso acontece, tá? Outro ponto fundamental foi de que nós não poderíamos tratar o Estado de Minas como politicamente. Nós tínhamos que tratar biologicamente, ecologicamente. E, para isso, nós analisamos os modelos de distribuição potencial de atropelamento segundo os diferentes biomas. Nós aqui, no norte de Minas, você tem uma área de caatinga. Só que ela era tão pequena que o buffer que a gente usava acabava com ela. Então, nós trabalhamos com Mata Atlântica e Cerrado. Foram os 2 biomas que nós analisamos. E aí, com isso, nós conseguimos modelar diferentes variáveis. Vejam aqui. Para o bioma Cerrado, nós utilizamos esse conjunto de variáveis e para o bioma Mata Atlântica, esse conjunto de variáveis. Foi o que a gente acabou utilizando para os modelos. Vejam como isso foi importante. Tem coisas completamente diferentes aí. E, com isso, resultados diferentes. Tá certo? Então, vamos imaginar o seguinte. Mesmo para uma espécie de ampla distribuição, nós temos 2 resultados. 2 conjuntos de variáveis que determinaram as áreas críticas de atropelamento. Tá certo? Aqui é um exemplo. Então, veja, para a espécie 7, aqui nós temos a área de Cerrado e aqui nós temos a área de Mata Atlântica. Nós criamos um buffer, gente, porque, veja, não faz sentido, né? Você dizer para o bicho, um pé teu está dentro do Cerrado, um pé teu está dentro da Mata Atlântica. Não, a gente sobrepôs as 2 áreas, a gente fez um recorte e criou um buffer para que a gente pudesse realmente analisar essa questão. Tá? Depois a gente sobrepôs e fez um recorte único. E, obviamente, que a gente precisava fazer, como eu falei anteriormente, a intersecção com as variáveis de rodovia. Então, aqui nós temos a sobreposição de cada uma das espécies, gerando... Nós fizemos isso quilômetro a quilômetro, tá? E deixa eu ver uma coisa aqui, se eu consigo voltar. Não. Aqui. Um detalhe importante: os nossos bancos de dados não foram bons para essa porção do estado de Minas Gerais. Nenhum das nossas espécies a gente conseguiu bons resultados. Isso acontece. O banco de dados não era suficiente, as variáveis ambientais talvez fossem distintas, N coisas. Então, assim, vocês vão ver que aqui é sempre um vazio de análises. Nós temos bons resultados para tudo isso daqui, mas esse daqui é um grande vazio que a gente tem. Tá? Como eu falei, nós deu mais de 31 mil quilômetros de estradas, segmentados quilômetro a quilômetro, para cada uma dessas superfícies que nós estabelecemos. Primeiro, pensando em probabilidade de atropelamento focado em características bioecológicas. E aqui é uma delas. Vejam só. Você tem, então, conforme a cor,
você tem áreas de maior incidência para uma das espécies. Como eu falei, veja que a região aqui ficou pobre em resultado. Tá? Essa daqui já é uma outra informação, é a informação já de rodovia, onde velocidade de fluxo livre das rodovias. E aqui a gente tem, quanto mais vermelho, maior a velocidade de fluxo livre que você tem. Então, é uma outra modelagem. Esses dados aqui foram baseados nos dados de um mestrado, se eu não me engano, de um aluno lá da UFMG, e isso nos propiciou... Alex, por que vocês não usaram toda a malha viária? Porque não existia dados extrapolados para toda a malha viária. Mas imaginem só, nós estamos saindo do 0 para 31 mil quilômetros. Eu já acho que nós estamos maravilhosamente bem dentro disso. Da mesma forma, volume médio diários nas rodovias. Então, aqui a gente tem uma ideia de quanto carro passa em cada trecho de estrada. E olhem só que interessante. Quando nós começamos a fazer as análises, nós percebemos que isso quem trabalha com análise de dados está acostumado. Você pode ter, para você poder validar modelos, você não pode ter zero que não é zero. Você muitas vezes tem zero que você não sabe se ele é zero ou se ele é um, se ele acontece atropelamento ou não acontece. E isso estava acontecendo para grande parte do estado, porque, na verdade, vejam, nós temos grandes áreas sem informação de monitoramento. E isso era um problema. Aí, o que a gente fez? Optamos por criar os modelos considerando 3 segmentos, que nós tínhamos monitoramento, com os dados das concessões, Concer 381 e uma parte aqui da Consebra. Nesses trechos, nós temos muitos dados. Então, a gente partiu do pressuposto que o quilômetro que não tem atropelamento é porque efetivamente não tem atropelamento. E nós estamos falando aqui de mamíferos de médio e grande porte. É isso que a gente está falando, que são os animais que a gente estava considerando. Então, vejam, nós precisamos pegar alguns trechos para ensinar ao computador qual era o modelo mágico para a gente poder extrapolar. E, para isso, foi importante locais com grande incidência de atropelamento. A gente fez isso, então. Nós definimos para as rodovias quais as variáveis, para o atropelamento quais as variáveis. Geramos modelos que foram, por um lado, binomial, eles nos davam probabilidade de atropelamento, e testamos o Poisson, na nossa expectativa de poder tentar prever o número de atropelamentos. Então, só que a gente vai ver que os modelos de Poisson foram muito ruins, 33 e alguma coisa por cento, enquanto que os modelos binomiais foram muito bons. Dá para melhorar? Claro que dá. Nós trabalhamos com 15 espécies, nós trabalhamos com elas integradas. Os próximos passos é fazer 100 espécies, é o que a gente pretende, é tentar primeiro analisar segmentado para depois unir essas informações e assim por diante. Mas, com o que nós obtivemos, já temos um sucesso tremendo, 67% de performance. Isso é excelente, então. E aí, o que a gente fez? Nós ficávamos nos perguntando, bom, qual é a relação desses modelos com os hotspots? E vejam que interessante, a gente sempre acha que o modelo, quando ele está lá com uma probabilidade de atropelamento de 90%, 95%, é que você vai ter o hotspot. E os nossos dados mostraram que não, que os nossos modelos de atropelamento indicavam hotspot na faixa de 75% a 80%. Então, o hotspot não está onde você tem maior probabilidade, está onde você tem de 75% a 80%.
Nos nossos modelos, nós padronizamos de 70 a 80, para ser um pouco conservador, tá certo? E esse daqui é o resultado principal do nosso trabalho. As áreas em vermelho são o que nós chamamos de nível 3 e são as áreas de hotspot. As áreas em amarelo, no caso dos hotspots, é aquilo que eu falei, é onde a nossa probabilidade foi de 70% a 80% de atropelamento. Os amarelos é quando vai de 80% a 100%, tá? De probabilidade de atropelamento. Vejam que interessante, assim, por exemplo, você pega a BR-381, olha isso daqui, ela é o maior eixo de mortalidade de fauna que a gente tem, que a gente conseguiu analisar no estado. Ela tem poucos hotspots, você pode ver aqui, ó, ela tem poucas áreas demarcadas como hotspot. Em compensação, praticamente ela inteira é uma área de mortalidade. Tá? E isso não é bom, porque, na verdade, como é que a gente vai fazer tomada de decisão agora? Então, a gente tem que refinar mais essa análise, porque como é que você vai chegar para o empreendedor e dizer, põe cerca em 500 quilômetros? Não põe. Então, assim, nós temos que melhorar isso, temos que identificar realmente quais são as áreas de hotspot que a gente tem. Em verde, e depois aonde nós não temos informação, são ou áreas que, no caso em verde, realmente a gente sabe que ela é menos preocupante, e as áreas onde a gente não tem nada, pode ser qualquer coisa. A gente precisa aprimorar os modelos para poder definir isso, na verdade. Ele pode ser uma não preocupante, mas pode ser que o modelo não foi bom para aquele trecho. Tá? Então o trabalho não funcionou. Nós temos 31 mil quilômetros de áreas prioritárias. Tá? Vejam aqui, em termos de unidades de conservação, nós pegamos, minha gente, unidade por unidade do Estado e podemos hoje informar, por exemplo, para a APA estadual das águas vertentes, ela tem 45 segmentos de estradas que foram analisados, 6 deles foram classificados como hotspot, são a nossa prioridade máxima, e 26 deles são classificados como alta probabilidade de atropelamento. O que faz? Ministério Público, órgãos, onde é que nós vamos priorizar? Os 6 quilômetros e mais os 26 que estão no amarelo. A gente vai jogar dentro disso. Por onde... E cada um dos segmentos nós temos coordenada de início, coordenada de fim, para cada um deles. Então, assim, está pronto, pegar a tabelinha, jogar lá dentro e dizer, tem que proteger essas áreas. É assim que funciona. Vejam, isso daqui, eu falei tanto da Serra do Papagaio, né? É um lugar que eu gosto. Essa daqui é uma área da Serra do Papagaio. Quem conhece a estrada, aqui está a serra, ó, sobe aqui, são os segmentos que nós definimos, tanto para a questão de hotspot, que está em vermelho, quanto das áreas críticas que estão em amarelo. Vejam que o legal disso, gente, é assim, uma coisa é você ir para campo, olhar para a região e dizer, poxa vida, aqui tem alta probabilidade de atropelamento. A outra é você criar um modelo matemático que faz isso daqui, ó. Olha aqui, quem olha para essa área diz assim, mas é óbvio, a estrada está segmentando 2 fragmentos, corredores aqui, ó. Isso aqui é uma área crítica. Matematicamente, nós encontramos isso. E isso aconteceu, claro que nós vamos errar. Se nós estamos acertando em 67%, nós temos uma margem de erro. Nós não vamos acertar em todos os quilômetros. Isso tem que ter uma análise crítica em cima. Agora, olha esse tipo de coisa. Identificado dentro de uma unidade de conservação como um ponto crítico para ser protegido. Está óbvio, está lá. Nós estamos cortando um fragmento, um corredor de fauna. E isso a gente verifica para várias áreas dessa forma. Tá? Olha aqui, APA do Karst da Lagoa Santa. Olha que legal. Isso aqui é o ponto. Fragmento, fragmento. Essa daqui é uma área que foi definida
automaticamente como uma área que deve ser protegida. Olha isso daqui, APA Municipal do Belo Oriente. Olha aqui, fragmento, fragmento. Claro que nem todos os pontos estão bonitos desse jeito, né? Ou seja, e a gente tem que lembrar que todos os pontos que a gente obteve é um segmento de 1 quilômetro. Então, tem que ver onde é que é o início e onde é que é o fim. Mas ele corta esse tipo de ambiente, feito automaticamente. Veja o quanto que isso pode ser utilizado para termos de referência, tomada de decisão. Está lá, nós estamos informando quais são as áreas críticas. Da mesma forma, para concessões de rodovia. E talvez digam-se que os nossos modelos foram conservadores. Mas vejam aqui, nós temos, para cada uma das concessões que nós fizemos, nós identificamos onde é que nós temos potenciais hotspots e onde é que nós temos áreas críticas de atropelamento. O mais impressionante, lembra que eu falei da Artéries? Nós analisamos 496 quilômetros na Artéries. Eu não lembro exatamente o número, mas 93% da área da Artéries é classificado como de alto potencial de atropelamento. Praticamente a concessão inteira. Aqui é só a segmentação daquele mapa focando nas diferentes concessões, tá? Concer, Inverpar e assim por diante. Essa daqui é um trecho dentro da própria Artéries que a gente identificou. Então, vejam, são áreas que parecem ser importantes efetivamente. Esse daqui é um outro trecho dentro da Consebra. Vejam só, uma mancha que a gente identificou. E em termos de conclusões, o que a gente tem? Bom, é necessário incluir variáveis relacionadas às estradas em modelos de áreas críticas de atropelamento de fauna. Nós temos que sair dessa questão de vamos monitorar, vamos criar modelos baseados em modelos bioecológicos. Só isso não funciona. Você tem que ter o outro lado da história. Foi possível encontrar uma boa relação entre os pontos de atropelamento e os modelos obtidos, com uma performance de 66%, quase 67%. Esse foi o maior resultado que nós tivemos. Os preciosistas dirão, mas tem ainda 33% de erro. Claro, esse aqui é a primeira vez que a gente consegue fazer isso. E nós usamos 15 espécies. Os próximos passos é transformar isso para 100 espécies. Trabalhar cada uma individual quando possível e depois unir as coisas. Vai se obter um resultado muito melhor, com certeza. E é o que eu estava falando, a ampliação do número de espécies e de registros no modelo deve torná-lo ainda mais preciso. Isso aqui foi uma coisa que foi uma grande surpresa dentro do negócio. Nós imaginávamos que quanto maior a probabilidade de atropelamento, maior a questão dos hotspots, e nós quase desistimos dessa análise, porque a gente achava que não estava batendo. Aí, quando a gente fez uma análise complementar, a gente viu que, na verdade, as áreas de hotspots estão entre 70% e 80%, então, e não no 99%. Tá? Isso aqui é uma lição que deve ficar para os tomadores de decisão. Nós apresentamos tabelas que mostram que, assim, mais de 50%, mas normalmente mais de 80% das áreas críticas de atropelamento estão fora de concessões e de unidades de conservação. Então, não adianta a gente querer proteger a biodiversidade do Estado protegendo ou exigindo apenas das concessões. Nós temos que ir atrás do poder público estadual, do poder público federal, que coordena ou que gerencia a maior parte da malha viária. Se nós batermos apenas em cima da concessão,
é um método paliativo. É só porque é mais fácil de cobrar das concessões e não cobrar do Estado. Mas as áreas críticas, a maior parte delas está fora das concessões, tá certo? Isso é muito importante que a gente entenda, porque se o nosso foco é reduzir impacto, a gente tem que cobrar das concessões, mas nós temos que cobrar do Estado, tá certo? Seja ele em nível estadual, propriamente dito, ou em nível federal. Algumas pessoas dizem assim, vocês estão querendo acabar com o monitoramento. Muito pelo contrário. O que a gente quer com o modelo é direcionar. É que os termos de referência sejam mais específicos. O que adianta ficar botando em 700 quilômetros da via 040, ter que monitorar 700 quilômetros? Vamos focar, vamos definir áreas, vamos identificar onde estão os hotspots, vamos descobrir quais são as espécies que mais estão sendo impactadas dentro desse segmento. Com isso, a gente consegue gerar um direcionamento dos trabalhos. Acho que isso é a grande coisa. De novo, a mesma telinha e deu. Bom, gente, vamos ver aqui. Zuleima tem alguma coisa? E se vocês têm alguma pergunta sobre isso, vamos conversando, tá? Zuleima, a grande questão é assim, eu acho modelos feitos com uma única espécie podem funcionar muito bem. Agora, a pergunta é, primeiro, muito pouco se sabe quando a gente chama essas espécies de... é uma espécie guarda-chuva. Ecologicamente, ele pode ser uma espécie guarda-chuva. Isso é uma coisa. Agora, em termos de atropelamento, ele é uma espécie guarda-chuva? Vou explicar. Eu mostrei lá nos hotspots, quando eu mostrei os hotspots dentro das concessões, eu mostrei que, por exemplo, se você quer proteger tamanduá, você não protege o lobo. Eu vou usar o lobo como uma espécie guarda-chuva. Para quê? Você não vai proteger. Você tem que identificar quais são as outras espécies que morrem no mesmo tipo de lugar que o lobo morre, porque senão ele não é guarda-chuva. Ele pode ser uma espécie-chave para N conceitos ecológicos, mas se você não tem uma sobreposição de várias espécies morrendo no mesmo lugar, isso não acontece. Nós publicamos alguns anos atrás, acho que foi em 2018, um trabalho com dados do Mato Grosso do Sul, onde a gente analisou 6 espécies. Talvez, acho que não vou lembrar todas, mas foi cachorro do mato, cerdócio, anta, tamanduá, capivara e acho que tatu, e não sei se não era uma outra espécie de tatu, não me lembro exatamente, tá? Quando você compara as áreas de atropelamento dessas espécies, você verifica que elas têm baixíssimo nível de sobreposição. Então, ser uma espécie guarda-chuva, ela tem que proteger mais espécies. O que eu conheço, existem vários trabalhos sendo feitos e que podem ser importantes, é, por exemplo, onça pintada. Onça pintada é uma espécie que morre muito pouco. Então, construir modelos de hotspot para onça pintada é muito difícil. O que alguns pesquisadores estão fazendo? Estão procurando espécies com características parecidas à da onça pintada, para que, então, você possa modelar os hotspots e dizer aqui morre essa espécie e provavelmente onça. Ela gera o processo de substituição, mas a espécie guarda-chuva ecológica não necessariamente é a espécie guarda-chuva para atropelamento. Entendeu?
Como assim, quais animais foram considerados Júnior? Você pode me esclarecer? Sim. Mas o que você quis dizer com animais? Javali. Javali é que foi considerado. Porco doméstico, não. Nós só trabalhamos com espécies silvestres, tá? Porque até era nosso foco, sobretudo nas concessões, trabalhar com espécies domésticas também. Mas os bancos de dados não foram bons o suficiente para a gente poder fazer isso. Então, isso é um próximo passo que a gente quer fazer. Tanto é verdade que... sim, Júnior, javali. Então, que a gente agora... Não sei se vocês conhecem já o nosso aplicativo. Nós temos 2 aplicativos, né? O Sistema Urubu. E, para quem ainda não viu, nós estamos com o Sistema Urubu completamente renovado para Android. Então, e a ideia é justamente que agora a gente vai coletar animais domésticos também. Aqui, para vocês saberem, a gente criou um processo de gamificação, de conquistas. Então, quanto mais fotos as pessoas mandam para nós, você sai de um nível que se chama Baby Boo, que é um urubuzinho saindo do ovo, até chegar no urubu rei, que é a nossa espécie máxima dentro dos 6 níveis que a gente tem de conquistas agora do aplicativo. E você pode registrar a foto com o de animal doméstico sem problema. Então, o outro aplicativo não vai dar para ver muita coisa dele. Esse aqui ainda não está disponível no Google, tá? Quer dizer, na verdade, não está disponível em lugar nenhum. Ele está em fase final agora de desenvolvimento, mas é o USafe. O USafe, o que a gente fez? Dá para ter uma leve noção. Deixa eu ver se ele não vai ligar alguma coisa aqui. Não, nós estamos muito longe dos pontos aqui. Mas o que a gente faz? Ligou! Olha que legal. Eu estou com um banco de dados aqui perto. Aqui, ele está me dizendo que eu estou dentro de um trecho, eu estou aqui dentro da universidade, tá? E a gente fica fazendo testes, é por isso. Então, assim, eu estou dentro de um trecho onde eu tenho um nível 5 de chance de atropelar um animal silvestre, um nível 1 de atropelar um animal doméstico, e o terceiro é o de sofrer um acidente. A gente, quando tem informação, a gente modela. E quando você tem um nível 5, por exemplo, você fica vermelho aqui no centro e ele te indica que você está num trecho crítico, tá? De que você tem que cuidar. E ele te dá uma notificação e um som. Então, o que a gente está fazendo? A gente pega os dados de risco, disponibiliza para o usuário na rodovia. Tá? E aí você vai poder saber quilômetro a quilômetro aonde que você está correndo risco de sofrer um acidente ou de atropelar um animal. E um dado complementar muito legal é que esses anéis, eles acontecem, eles são modelados para
todo um conjunto de espécies, mas nós disponibilizamos dados pontuais de diferentes espécies, por exemplo, espécies ameaçadas. Então, toda vez que você cruzar na pista e um tamanduá-bandeira tiver sido atropelado ali, não é toda vez, tem umas regras de negócio, mas você vai ser avisado que naquele trecho foi atropelado um tamanduá. Então, você vai saber que ali já teve o atropelamento de um animal desse. Tá? Isso aqui vai ser disponibilizado em breve e ele vai funcionar. Esse aqui vai ter uma forma que a gente chama de quilômetros de proteção. As pessoas vão poder adquirir quilômetros e disponibilizar para a sociedade. Um dos nossos sonhos é de que, por exemplo, através dos próprios TACs, a gente consiga fazer com que a gente reverta quilômetros de proteção para as nossas unidades de conservação, que uma concessão de rodovia adquira os quilômetros de proteção para poder proteger os seus usuários e assim por diante. Tá? Porque não dá para manter tudo completamente de graça, mas a ideia básica da estrutura é essa. Nós vamos começar a noticiar isso logo em seguida agora. Muito obrigado, César. Valeu. Bom, minha gente, 15 para as 11. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa sobre qualquer uma das partes? Deixa eu ver uma coisa. Enquanto a gente vocês vão aí pensando, eu vou divulgar para vocês, para aqueles que gostam ou querem saber mais e ainda não estão inscritos, se você ainda não está inscrito, esse link que eu mandei para vocês é da mentoria Ecoestradas. É um evento mensal que eu faço. A gente decide um determinado tema e passa 1 hora conversando sobre aquele tema focado em ecologia de estradas. Tá? O próximo acho que vai ser dia 30. Nós já tivemos 2 eventos e está programado 10 eventos para o ano. Tá? E aí a gente vai poder sempre ficar discutindo. Quando o tema eu não souber, por exemplo, vamos falar sobre poluição química. Não entendo nada de poluição química. Eu vou tentar achar alguém para ir conversar junto com a gente. Por enquanto, eu consegui matar no peito que o pessoal quis falar sobre atropelamento, sobre medida de mitigação. Não quer dizer que a gente não possa voltar nesses temas no futuro, mas a gente está indo e, por enquanto, eu estou conseguindo fazer da minha parte. Mas tem sido bem legal. Normalmente é das 7 às 8 da noite, na última semana de cada mês, e eu vou mudando o dia. Porque para não ficar sempre, vai ser toda quarta-feira. Aí aquela pessoa que não pode na quarta-feira nunca pode. Então a gente vai fazendo um dia de cada vez, tá? Um dia da semana de cada vez. O próximo, eu acho que é dia 30, mas eu não lembro que dia da semana que cai. Mas o link está lá. Vocês podem se inscrever. Tá? Fazendo propaganda, e aí tem o César aí e tudo mais, que não me deixa mentir sozinho. E eu não sei se ainda tem aí o resto do pessoal. Deixa eu pegar aqui uma coisa que nós temos o curso esse que eu falei para vocês, de monitoramento de fauna atropelada, que a primeira turma está vencendo dia 2 de abril. E já está aberta a próxima turma. Eu vou mandar o link para vocês.
Aqui. Esse daí, só que esse o primeiro, gente, é gratuito, tá? É que nem o de hoje. O curso não, o curso é pago, tá? Então, assim, mas são 20 horas de aula e coisas do gênero, e todos os inscritos, aí tem já a vaga garantida no mentoria, tá? Então, a gente tira dúvidas uma vez por mês dentro do curso. Tá certo? Muito bem. Falei demais já. Já sei que vou ficar sem voz hoje. Depois de tanto tempo com as aulas à distância. Cássio. Muito obrigado, Cássio. Eu espero que sim, sinceramente. Assim, eu, apesar de estar na academia, meu velho, eu sou um apaixonado pela parte prática desse negócio, tá? Cada vez mais a gente quer levar esse conhecimento para o uso, tá? Então, nos usem. A ideia é realmente assim, vocês nos procurarem. Quando a gente conseguir internalizar aqui dentro da empresa, da universidade, vai ser feito via universidade. Tem a empresa que surgiu justamente por causa disso, mas são coisas separadas. Então, assim, estamos aqui para proteger vida. Eu sempre gosto de dizer isso. Nosso foco é proteger vidas humanas e da biodiversidade. Nos usem dentro desse segmento, tá? César, isso mesmo, tá? Muito obrigado pelo elogio. Você tem mais 2 semanas aí para fechar o curso, tá? E dia 2 encerra e garante lá o certificado, tá? E muito bem, professor, na mentoria, queria sugerir coisas relacionadas à engenharia de tráfego, uma coisa que sempre me pega, contagem de fluxo, velocidade. Essas modelagens mostrou. Muito bem, Érica. Sim, na verdade, não sou eu quem decido, não, viu, Érica? Eu boto lá para o pessoal e, por enquanto, a gente está indo pelos temas. E, como eu disse, por enquanto eu estou dando sorte, que eu consigo fazer sozinho. No momento de pegar essa parte da engenharia de tráfego, eu posso até ver com o próprio Rodrigo, que participou do projeto junto com a gente, para ele participar um dia e coisas do gênero. Esse trabalho me lembra em algum momento, Érica, você que está aí participando sempre dos eventos, eu vou tentar pegar a dissertação da pessoa que fez essas modelagens para o estado de Minas, porque elas são muito, muito, muito legal. Tá? E isso pode ser extrapolado para outros estados, né? Então, eu tento descobrir isso para vocês. Tá? Obrigado, Zuleima, valeu mesmo. Tá? Vai, Mariana, eu vou botar no meu YouTube. Eu não prometo assim que isso vai ser esse final de semana, mas assim eu mando para vocês o link via o Simpla. Eu consigo mandar e-mails, então assim vocês vão ter acesso, sim. Provavelmente nós já estamos gravando isso há 3 horas. Meu computador vai dar tilt e eu vou segmentar isso provavelmente, tá? Para ficar mais agradável para vocês. Mas eu vou disponibilizar esse material lá, sim, com certeza. Então, obrigado, Ana, que bom. E Rio Grande do Sul, onde eu comecei, Estação Ecológica do Taim. Vocês nunca viram atropelamento de fauna se vocês não visitarem a Estação Ecológica do Taim. Aquilo lá é uma carnificina, assim, é uma coisa que dói, de tanto bicho morto. Porque minha cidade morre muito. Gente, vai para o Taim, vocês vão ver só o que é morrer muito, tá? É coisa de 10 capivaras em 100 quilômetros, tá? É muito triste, tá? Mas que bom. Eu agradeço muito a paciência, o interesse de vocês, tá? E show de bola, obrigado, Ana. Tá?
E estamos à disposição. A gente tem várias coisas aí para sempre ajudar dentro desses trabalhos de vocês, tá bom? Muito obrigado pela paciência de vocês, tá? E nos vemos num próximo evento. Vou mantendo vocês informados, tá bom? Um grande abraço. Até mais. Tchau.